para iniciar aí as nossas questões, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Olha para vocês verem, divisão de questão. E isso é algo que acontece em todos os concursos da Força Aérea, em todos. Eu já fiz por experiência própria. Então, por experiência própria, eu já testemunhei isso aqui, essa parte que eu estou falando com vocês, de que sobre a divisão de questões de qualquer concurso da Força Aérea, na parte de matemática, e acredito também que as outras matérias também vai ser isso, segue-se esse padrão aqui. O que quer dizer isso aqui? Eu tenho 60% de questões fáceis. Seja bem-vindo aí, Igor Eduardo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Seja bem-vindo aí, a gente já começou, já estou falando aqui alguma coisa, mas já vai pegando o bizu aí. Então, como eu estava falando, 60% de questões de toda a prova são questões fáceis. 30% são questões medianas e 2% apenas são de questões difíceis. Então, se vocês forem observar, isso é bem tranquilo para a gente. Isso é em qualquer concurso da Força Aérea. Taifeiro, prova da especialista, AFA, qualquer prova da Força Aérea segue esse padrão. E o que eu quero dizer com vocês com esse padrão aqui? Então, se eu sei que 60% são fáceis, a média já dá para eu tirar. Então, por exemplo, na especialista é preciso tirar a média. Então, eu já sei que a média vai dar para eu tirar com facilidade. Então, a média vai dar para eu tirar com facilidade, porque 60% da prova são de questões fáceis. E 30% são as medianas. Quais são as questões que provavelmente eu vou tentar chutar? Serão essas aqui, ó, essas duas. Esses 10%, no caso de taifeiro, né? Vou mostrar para vocês as questões difíceis aqui e vocês vão ver. São duas questões que realmente ela é um pouco difícil, mas que se o cara tiver um conhecimento aí, ele vai conseguir fazer. Se não tiver conhecimento, vale a pena chutar. Mas o que eu quero que vocês foquem é isso aqui, ó. Nessa prova de taifeiro, nós temos um total de 20 questões por matéria. Dessas 20 questões, 12 são fáceis, 6 são medianas e 2 são extremamente difíceis. Essas duas difíceis aqui são para classificação, é só para classificar o cara, quem vai ser 01, quem vai ser 0 último, só serve para isso. O restante é bem tranquilo, beleza? Então vamos prosseguir aí para a primeira questão aí. Como eu falei com vocês, essa foi uma prova aí de 2014, na especialidade de arrumador. Para aqueles que fazem o curso da especialista, é a mesma matéria, porém a cobrança vai ser um pouco menor, né? Então a cobrança aí da prova de taifeiro é um pouco menor, porém a mesma matéria, ok? Então vamos lá, dar continuidade. Então a primeira questãozinha aí, dentre todos os 45 alunos de uma sala, então a gente pegou aí a última prova e vamos passar aí para nossas resoluções, né? Dentro de todos os 45 alunos de uma sala de aula, 20 preferem a disciplina de física, 23 preferem, deixa eu só tirar aqui que está na minha frente aqui, 23 preferem matemática e 8 preferem ambas as disciplinas. Isso aqui é uma questãozinha, primeiro, ela vai envolver, primeiramente, conjunto. Então, um conjunto numérico. Conjuntos numéricos. Então, ela vai envolver conjuntos numéricos. Primeira coisa, eu tenho que saber aqui o princípio da contagem. Depois é que eu vou saber fazer a probabilidade. E essa questão aqui já é uma questão mediana, tá? Ela não é uma questão fácil. Essa aqui, em princípio, já é uma questão mediana, porque ela envolve dois conhecimentos. Então, sempre eu vou passar para vocês se a questão é média, difícil ou muito fácil. Ela envolve dois conhecimentos. Então, o primeiro conhecimento aqui, conjuntos numéricos. Ele me deu aqui 45 alunos total na sala de aula. E eu tenho 20 que preferem
20 prefere, deixa eu tirar isso aqui, está na minha frente, física, aí eu já coloco aqui embaixo, física, e 23, matemática. Então a gente já coloca aqui, matemática. E 8 prefere outras disciplinas. Aliás, 8 prefere as duas, né? 8 as duas. 8 prefere as duas disciplinas. Escolhendo ao acaso, então é probabilidade. Um desses alunos, a probabilidade de ele não preferir nenhuma, eu tenho que escolher alguém que não vai preferir nenhuma dessas duas disciplinas. A minha primeira regra é o seguinte, primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar quantas pessoas não preferem nenhuma. Primeira coisa que eu tenho que fazer. E como que eu vou descobrir isso? É muito simples. Se eu fazer a conta aqui, eu vou ver que vai dar mais de 45, né? Se eu somar 20 com 23 e com 8, vai dar, aqui vai dar 51. 51 dá mais que 45. Então isso aqui é um problema que a gente sempre fala na matemática, que envolve o diagrama de Euler-Venn, que é conjunto numérico. Como é que é esse diagrama de Euler-Venn? Primeiro eu vou pegar aqui para vocês, vou fazer duas bolinhas aqui, ó. Vou fazer uma bolinha aqui, vou fazer uma outra, opa, essa bolinha ficou ruim. Vou fazer uma outra bolinha aí. Estão acompanhando aí meu raciocínio? Vou colocar. Estão acompanhando aí, né? Sim, senhor. Beleza. Então, rapaziada aí que tentou entrar, estão me ouvindo? O Igor Eduardo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Igor? Tá, né? Beleza. Então, vamos lá. Continuando. Então, continuando aqui o nosso raciocínio, eu vou pegar aqui um diagrama de Euler-Venn, ó. Vou construir duas bolinhas aqui. Depois eu vou mostrar o porquê que eu vou construir essas bolinhas aqui. Nessas bolinhas são conjuntos numéricos. Então, vamos lá. Esse conjunto aqui primeiro, eu vou chamar ele de física. Física. E aqui eu vou chamar de matemática. Beleza? Aí eu começo sempre do meio para fora. Sempre vai ser no meio. Quem vai caber aqui no meio? Eu não gosto de nenhuma das duas. Não, aqui ó, quem vai caber no meio é o 8. O 8 não gosta das duas. Aqui, reparem que um círculo pega uma parte e outra. Então o 8 está aqui no meio, ó. O 8 prefere as duas ao mesmo tempo. 8 pessoas gostam das duas matérias. Então ele vai ficar aqui ao centro. Agora vamos para a matemática. Aliás, vamos para a física primeiro. Me falou o problema que tem 20 pessoas que gostam de física. Só que eu já tenho 8 lá dentro. 20 menos 8 é igual a 12. Então eu só tenho 12 que gostam de física. Agora vamos para a matemática. Eu tenho 23 que gostam de matemática. Porém eu já tenho 8 lá dentro. Então 23 menos 8 eu tenho 15. Correto? Então ó, aqui de cara eu já sei quem gosta de todas as matérias. Então, se eu somar 12 mais 15 mais 8, eu vou ter como resultado, aqui vai dar 27, 35. 35 pessoas gostam das matérias, de física ou matemática, não importa. Eu só quero saber quem não gosta de nenhuma nem outra. 35 gostam das duas. Se eu tenho 45 total, quantos não gostam de nenhum e nem outra? E aí, quantos vocês acham? 10. 10. Então, 10 pessoas não gostam de nenhuma e nem outra. Então, agora vamos fazer a probabilidade. Então, a primeira parte do problema resolvido. Ok, eu achei que 10 pessoas não gostam de nenhuma e nem outra. Agora vamos para a probabilidade disso. Qual que é a probabilidade disso? Se 10 não gosta de nenhuma e nem outra, eu tenho um universo de 45, né? Então a probabilidade sempre vai ser algo que eu quero sobre ao meu universo. O meu universo é 45 pessoas. Então é 45, fica embaixo. Eu posso escolher dentre essas 10 pessoas. 10 sobre 45. Isso é uma fração.
Então, de 10 pessoas, aliás, de 45 pessoas, eu posso escolher apenas 10. Isso aqui é uma fração, 10 sobre 45. Essa fração, eu posso dividir aqui em cima por 5 e aqui em cima também por 5. Vamos dividir aqui por 5 e aqui por 5. Aqui vai dar 2, aqui por 5, 9. E assim eu chego à minha resposta. Resposta 2 nonos. Ok? Que é a letra bravo. Alguém conseguiu chegar aí nessa resposta? Alguém conseguiu? E aí, conseguiram? Vamos passar para a próxima então, vamos lá. Aqui a gente tem que ser um pouco mais dinâmico, senão a gente vai ficar aqui a noite toda, só fazendo questões. Então essa questão foi uma questão média, bem tranquilo, probabilidade. Próxima questão, questão essa que envolve polinômios. Essa é uma questão também mediana, vai envolver conhecimento de polinômios. Mediana, então ela é média. Ok? Então ela vai envolver alguns conhecimentos aí medianos dos senhores, né? E claro, para os senhores que adquiriram os nossos cursos lá, eu tenho certeza que toda essa parte dessa matéria a gente sempre comenta, eu faço muito exercício, faço muito exemplo dessa parte aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, resolvendo-se a equação, trata-se de um polinômio. Essa equação aqui é um polinômio. De qual grau? Alguém sabe me dizer o grau desse polinômio aqui? Alguém sabe me dizer? Segundo não é, não. Isso, segundo não é. Ele é do terceiro grau. Então, esse polinômio, Elevado a 3. ele é do terceiro grau. Se ele é do terceiro grau, quantas raízes ele tem? Aí ele pegou. Então, o número de grau do polinômio é o número de raiz. Então, se ele é do terceiro grau, ele possui 3 raízes. Então, isso eu tenho que aprender e saber. Terceiro grau, 3 raízes. Segundo grau, 2 raízes. Primeiro grau, 1 raiz. E assim sucessivamente. Beleza? Isso é importante a gente saber. Então, terceiro grau, 3 raízes. Então, vamos lá. É correto afirmar que sua maior raiz ele quer saber a maior. Eu vou ter que descobrir as outras, todas as raízes. Polinômio de segundo grau é muito simples de descobrir raiz, que a gente joga na fórmula de Bhaskara e a gente acha a raiz ali tranquilamente. Agora, o de terceiro grau, ele complica um pouco. Vamos escrever aqui o polinômio, como que vai sair dessa questãozinha aqui. Mais 6x igual a zero. Bom, eu tenho que fazer com que esse polinômio se transforme em um polinômio de segundo grau. Como eu faço isso? Muito simples. Eu vou dividir ele por x. Repare que tem x em cada lugar aqui, ó. Vamos dividir, vamos colocar o x em evidência. Coloco o x aqui em evidência. X sobre 3 dividido por x dá x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado dividido por x dá 5x. Mais 6x dividido por x dá mais 6. Igual a zero. Uma raiz eu já encontro. Qual que é uma raiz? Ó, eu igualo a esse x aqui a zero. X é igual a zero. A minha primeira raiz está aí, ó. X, que eu vou igualar a esse zero aqui, ó. Então, minha primeira raiz já está aqui. Primeira raiz. Agora faltam duas. Como que eu acho essas duas? Eu vou igualar esse outro polinômio aqui a zero, ó. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Agora eu faço Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4ac. Depois eu faço o delta aqui, resolvo o delta, depois resolvo o x. Então vamos lá. Vou fazer bem rapidinho para a gente ganhar tempo. B ao quadrado dá 25 vezes 4ac, que vai dar menos 24. O delta aqui é 1. X vai ser menos b, que é menos mais 5, mais ou menos raiz de 1, né, que é 1 sobre 2. Então, o x' vai ser 5 mais 1, 6, sobre 2, 3. X, duas linhas, 5 menos 1, 4, 4 sobre 2, 2. Então, nós temos aí
As raízes vão ser 0, 2 e 3. Qual a maior raiz? 3. 3. Então, letra bravo. Letra bravo. Alternativa bravo, beleza? Então, só lembrando, essa é uma questão mediana. Polinômio de raiz, polinômio de grau 3, eu tenho que diminuir o grau dele colocando o x em evidência. Consigo resolver aí facilmente as raízes.